Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus possa vir falar conosco poderosamente por meio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos abençoar e nos conduzir rumo ao propósito, produzindo assim em nós um caráter aprovado como o de Cristo, para que nós venhamos a viver promessas. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã. E hoje o texto que nós vamos ler é um texto bastante conhecido e que eu gosto muito, mas que traz bastante instrução exatamente disso, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Colossenses. Quero ler com vocês do capítulo 4, do verso 10 em diante. Diz assim: Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Muita humildade do apóstolo Paulo, não é verdade, irmãos? E a carta de Paulo aos Filipenses eu gosto muito porque ela é uma igreja que, pelo que parece, não dava trabalho ao apóstolo. Pelo contrário, ele escreve a carta como uma expressão de louvor e gratidão aos filipenses. E o detalhe é que vale a pena ressaltar é que justamente Paulo escrevia essa carta da cadeia. Estava preso, estava realmente em dificuldade, estava realmente em situação de dificuldade, em situação adversa, de provação, privação. E ele escreve mais duas cartas, que eu creio que são cartas que vale a pena nós lermos para identificarmos um verdadeiro comportamento cristão, que é a de Efésios, que fala da graça que nós tanto precisamos para viver esse cristianismo autêntico e parecido com aquele que realmente é o mestre do cristianismo, que é o próprio Cristo. E também Colossenses. Essas três cartas vale a pena lerem elas detalhadamente. E pensando nisso tudo, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto que nós lemos hoje, que é bastante conhecido, que fala justamente aquele versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos começar? Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Fala assim, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Parece um pouco contraditório, porque Paulo fala: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar, mas sei que sempre se preocuparam. Não é ambíguo, irmão. É porque Filipenses também passava, embora não fique bastante explícito nisso, é que provavelmente eles passavam por um momento de dificuldade, não teriam condição de servir o apóstolo Paulo, nesse caso aqui com uma contribuição financeira, e talvez eles estivessem passando justamente por isso, por dificuldades financeiras, mas agora eles vivenciariam na prática, podendo assim ajudar, podendo assim servir a Cristo, servindo ao apóstolo. E é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que fica alegre por esse fato. Por quê, irmão? Porque sempre que é possível, sempre que for possível, é necessário que nós venhamos a servir o nosso próximo. Eu quero repetir isso. Sempre que possível, sirva ao próximo. Eu gosto, porque é um teste de fé. Eu creio que aquilo que está para nós fazermos, irmão, é nós que devemos fazer. Quero contar um testemunho rápido. Eu estava trabalho como motorista de aplicativo, esse é o meu trabalho secular, e estava passando numa rua bastante estreita com uma passageira, e ela se espantou bastante comigo, com a minha atitude, porque ela nunca viu ninguém fazer. Tinha uma caixa no meio da rua que estava obstruindo a passagem. Eu parei o carro, desci do carro sem falar nada para ela, tirei a caixa, fui lá e coloquei numa lixeira que estava à volta. Ela ficou impressionada, achou bom. Ela falou: eu nunca vi ninguém fazer isso, ninguém faz isso. Eu falei: eu creio, minha irmã, que eu sirvo ao meu Deus quando eu me deparo com alguma coisa que há para fazer e eu não deixo para os outros fazerem. Eu mesmo vou lá e faço, porque
eu não sei o que tem dentro daquela caixa, poderia haver uma pedra, e outro carro poderia vir e ter um prejuízo bastante grande. Então eu creio que eu ajudei o meu próximo, e ajudando ao meu próximo eu ajudo a Deus. Servindo aos pequeninos, nós servimos a Cristo. Nós servimos a Cristo. Em Efésios 6,10, irmãos, vai dizer: porque Deus não é injusto. Como é que ele pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por ele? Ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por ele? E ainda mostram auxiliando os seus irmãos. O que o autor de Hebreus está falando, irmãos, é que há as coisas pertencentes à salvação e que Deus dará a recompensa a cada um de nós pelo nosso trabalho, segundo aquilo que nós fizemos. Paulo, continuando na sua narrativa, ele diz ali, ele fala assim, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Paulo não está negando, irmão, a dificuldade, é justamente isso que ele está falando. Ele não está negando se passar pela provação, porque ele vive nesse momento em algemas. E aqui já mostra muito para nós, porque algemas nunca foi e nunca será e não é sinal de prisão. Homens livres que estão presos, andando soltos pela rua, e homens que estão presos com a mente totalmente livre. Esse é o exemplo do grande apóstolo Paulo. Vamos ler novamente, ele fala: não digo isso por estar necessitado. Ele está confessando que ele está necessitado. Irmão, não digo isso por estar necessitado, é um estado, é o que ele está falando, é passageiro. E pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. O que ele está falando, que Deus deu o suficiente para ele, irmão. E muitos de nós, na condição de Paulo, estaria reclamando, não é verdade? Se tivesse na prisão, imagina comendo a papinha da prisão. Aqui em Uberlândia é o Jaci de Assis. Não tenho a mínima ideia, irmão, como que é a papinha de lá. Mas imagina a gente passar por lá e de forma inocente, porque Paulo era inocente. Paulo não fez nada para merecer a prisão, estava por Cristo, estava por amor às almas. Agora, quem faz a vontade de Deus, irmão, quem faz a vontade de Deus verdadeiramente, como o apóstolo Paulo, anda satisfeito, meu irmão, na adversidade, na dificuldade. Anda satisfeito com o que tem. Pensando nisso, quero ler com vocês aqui Efésios, ou o próprio livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 14 e 15 fala: porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus, tal como fizemos no princípio, quando nos tornamos servos de Cristo, participaremos de tudo quando pertence a Cristo. E por isso que ele não estava reclamando. Ele fala: nunca se esqueçam da advertência, se hoje ouvirem a voz de Deus, não endureçam seus corações, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto. Muitas pessoas se rebelam, meu irmão, muitas pessoas se rebelam, meu irmão, por passar na provação, porque a provação ela é um momento, e nós precisamos entender isso. O deserto ele é temporário, mas que ele vem com esses adjetivos que eu citei logo no começo: privação, escassez, fome, sede, e muitas vezes a nossa alma anseia por algo que nós não podemos ter naquele momento. E é o que Paulo está falando, que está satisfeito. Por quê? Olha, ele continua falando, ele fala assim, ele fala primeiro que aprendeu a ficar satisfeito, e aí depois ele fala: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco. Irmãos, e esses dois fatores não podem alterar o resultado. Eu quero repetir. Esses dois fatores não podem alterar o resultado. Qual? Ter muito ou ter pouco. Está na bênção ou está na maldição, vamos dizer assim. Está na humilhação ou na exaltação. Todos esses dois têm um poder muito grande de desviar o crente, meu irmão, principalmente aquele que está na fartura, aquele que está comendo a picanha que prometeram. É esse que tem a grande tendência de desviar de Cristo, irmão. Por quê? Porque pensa que Deus não existe. Algumas pessoas associam a fartura a Deus. Eu só sou abençoado se tiver muito na minha despensa. Não é por aí. Eu não concordo com isso.
Sinceramente não. A minha Bíblia não diz isso e não é o que Paulo diz. Ele falou, aprendi o segredo. E qual que é o segredo, meu irmão? O segredo é estar no caminho e não com os olhos na circunstância. Pegou? Vou repetir. O segredo da felicidade, meu irmão, é o caminho. Eu sou o caminho. João 14, versículo 6 diz Jesus. O segredo está em cumprir um propósito de Deus. E era o que Paulo fazia na prisão, irmão. E não, sabe, na circunstância que nós vivemos. Porque tanto o dinheiro como as coisas desse mundo, elas podem acabar e se deteriorar de uma hora para outra, meu irmão. Do mesmo momento que nós estamos no alto, nós podemos estar no baixo. No mesmo momento que nós possamos estar na escassez, nós poderemos estar na fartura. É um estado, estar. E quando nós identificamos a felicidade que há no caminho, nós identificamos que nós somos o quê? Filhos de um Deus que nos ama muito e é capaz de providenciar para nós qualquer recurso, irmão, que venhamos a precisar justamente nesse caminho. Nos momentos de escassez, Paulo está experimentando uma ajuda financeira de seus irmãos de Filipenses, mas também nos momentos de fartura que ele venha, sabe, nos lembrar de onde nós saímos para que nós venhamos a nos manter em humilhação constante, com os joelhos dobrados no chão, sabendo que sem ele nós não podemos nada, sem ele nada podemos fazer, sem ele nada podemos fazer, sem ele nada teremos e nada seremos, sem ele nada podemos fazer. Olha, eu gosto de um texto, Deuteronômio 5, versículo 32 e 38, palavras de Moisés falando justamente a uma Israel que logo depois que entrasse na terra prometida não viesse a se esquecer do seu Deus. Ele fala assim, portanto tenham cuidado em fazer tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero fazer uma pequena ressalva aqui. Direita, irmão, é o lado da nossa razão, é o lado justamente racional. Quando fala direita, é o lado racional. Quando fala esquerda, é o lado das nossas emoções, é o lado passional. E em Isaías 30, 21 fala que quando nós desviarmos para a direita ou quando nós desviarmos para a esquerda, nós ouviremos uma voz atrás que falará para nós, siga neste caminho, andai nele. No versículo 33 ele fala, siga fielmente o caminho que o Senhor, o seu Deus, estabeleceu para vocês. E cada um de nós temos um, irmão. Somente assim é que vocês terão vida longa e próspera na terra da qual vocês vão tomar posse. Está falando da terra prometida, irmão. Eu sei que você vai tomar, meu irmão, posse. Eu sei, minha irmã, que tem uma terra da promessa. Tá doidinha para tomar posse dela, mas não se esqueça do seu Deus. Não se esqueça do caminho, não se esqueça de tudo que aprendeu no deserto. Não se esqueça de quanto o Senhor foi bom com você no caminho. Não se esqueça que Ele lhe sustentou em todos os momentos de provação e dificuldade. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está trazendo para nós. E ele vai dar um dos versículos talvez mais lindos da Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá as forças. E só quem sentiu sede no deserto, só quem sentiu fome no deserto, sabe o que essa força é capaz de fazer. Passou um filme na minha cabeça, irmão, ministrando para vocês. E é natural que a lágrima escorra nesse momento. Agora nós não podemos, sabe, meu irmão, lembrar de Deus quando sentimos sede no deserto. Não podemos esquecer de Deus jamais
quando der tudo certo. Quero repetir. Jamais se esqueça de Deus quando der tudo certo, pois você se lembrou dele quando sentiu sede no deserto, porque nós podemos todas as coisas, nós lembramos, nós sabemos, é no deserto que nós aprendemos que as dores do mundo nós podemos suportar por meio daquele que nos amou primeiro, porque a força que nos fez ultrapassar aquele obstáculo de dias e dias, o mesmo cenário por dias e dias, e quando nós chegamos no fim de um deserto, deparamos com outro deserto, somente pela força de Cristo, porque não é nós, irmão, nunca se tratou de nós, sempre se tratou dele, se tratou de levantar o nome. O poder está em Cristo Jesus. O poder sempre esteve nele, sempre estará nele. Ele é a nossa força. A alegria do Senhor o fortalecerá. O poder sempre foi dele. Paulo entendeu isso. Não só escrevendo aos Filipenses. Eu gosto como ele escreve aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Mostra um pouco do que ele passou na prisão e em toda a caminhada dele, tentando fazer a vontade de Cristo. Ele fala, e cada vez ele me disse, qual? Cada vez? Do espinho na carne, toda vez que sofremos, toda vez que caímos ou toda vez que tentamos desviar do propósito. E ele fala, cada vez ele me diz, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos ou na sua fraqueza. É o que Deus está falando para Paulo. E ele fala, agora sinto-me feliz. Agora é Paulo falando. Agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo. Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco é que sou forte, porque é na nossa fraqueza, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de travessia no deserto que nós conheceremos o verdadeiro poder de Cristo, que não nos deixa prostrado. Podemos até às vezes cair, podemos muitas vezes nos enfraquecer, muitas vezes teremos vontade de desistir. Quem já viveu o deserto sabe do que eu estou falando. A vontade de desistir vai aumentando e a vontade de continuar vai cada vez se tornando mais escassa, mas é naquele momento que a graça se manifesta. É algo que nós não sabemos explicar, porque nós queremos chegar a uma terra que Ele mesmo nos prometeu. O nosso coração pulsa e lembra. É nesse momento que nós entendemos Jeremias escrevendo, eu só quero me lembrar daquilo que me traz esperança. E é uma terra prometida, mas por mim mesmo eu não consigo. Eu não consigo porque eu sou fraco. Tão precisado de Ti, meu Senhor. Tão precisado de Ti. E essas palavras começam a fazer sentido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo fala, para terminar, ele fala, mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Qual humildade, quanta humildade, irmão. Reconhecer que precisa de ajuda. Nós vemos hoje super líderes que parecem mais super homens, que não têm fraqueza, que não sentem necessidades. E por que isso tudo, irmão? Porque Paulo está dando a oportunidade, não porque ele precisa, como ele falou, porque Paulo está mostrando para eles um lado bastante humano, e eu costumo falar isso, que as minhas dores me fizeram humano, mas também dando a oportunidade a eles de servirem a Cristo, servindo a Paulo. Eu quero repetir, está dando a oportunidade de Filipenses servir a Cristo, servindo a um servo dele, irmão. A generosidade e o cuidado, sabe, dos filipenses eram louváveis, visto que teriam a oportunidade, meu irmão, de vivenciar levando o amor de Deus a Paulo. Que nós possamos ser assim, irmão, que nós possamos ser como os filipenses, ajudando uns aos outros, e que nós possamos ser como Paulo,
ter mais Paulos, humilde de coração, reconhecendo as suas fraquezas e as suas necessidades, mas mesmo assim, mesmo sendo fraco, padecendo em amor, no caminho estreito que o Senhor proporcionou para nós, porque é ali que nós somos moldados, lapidados, forjados, de fé em fé e de glória em glória, cada vez mais parecidos com o Mestre. Que nós possamos verdadeiramente viver e não simplesmente declarar, mas passar da declaração para a vivência do Evangelho de Jesus Cristo, que é poderoso para nos salvar. Quero terminar com Hebreus, capítulo 10, versículo 34 e 35, para finalizar. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão. Os filipenses sofreram com Paulo e ficaram realmente alegres quando tudo o que vocês possuíam foi-lhes tirado, sabendo que coisas melhores o estavam esperando no céu, bens superiores e permanentes. Haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembrem-se que vocês serão ricamente recompensados. O Cordeiro tem sim uma recompensa para o teu sacrifício, meu irmão, minha irmã. Continue firme no propósito. Deus tem uma recompensa para o teu árduo trabalho. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.